Olá a todos, bem-vindos de volta às Slow Talks. Eu sou a Bárbara Taborda e estou aqui para vos dar as melhores dicas para uma vida plena, saudável e feliz. E quem vos traga aqui hoje, Rodrigo Ayub, médico ortomolecular, nos vai trazer aqui tudo o que precisamos de saber sobre jejum intermitente. Exatamente. Hoje é um tema... Muito mais. O jejum, por acaso, é um tema que hoje está na moda, né? Fala-se muito sobre isso, pelos benefícios que ele dá. As pessoas começam a fazer, tem tantos bons resultados e acabam contagiando outras pessoas que criou, assim, hoje uma moda exponencial. Eu só acho interessante falar em jejum em relação à moda, né? Porque o jejum é uma coisa que sempre existiu na nossa evolução enquanto espécie nesse planeta, no mundo hostil, com falta de alimentos, a gente sempre fez jejum. Mas sabe o que aconteceu? Isso para mim é muito bem marcado na minha cabeça. É assim, a partir de um determinado ponto, principalmente pela introdução de muitos alimentos errados na nossa sociedade, alimentos processados, refinados, etc., o ser humano começou a ficar muito doente. Porque esse excesso de comida, principalmente uma comida errada, desregulou muito nossas vias hormonais, metabólicas. E o que aconteceu? Hoje o jejum, ele entra na nossa sociedade como um antídoto. É como se fosse quase uma blindagem, uma proteção do nosso corpo desse mundo que eu chamo obesogênico, né? Um mundo de excesso de comida que nos levam a engordar e ter doenças. Então é mesmo uma necessidade de busca de voltar às nossas origens, que é muito do que eu falo, né, em relação à medicina. É basicamente isso. Entendeu mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Concorda? Sim, normalmente o jejum, as pessoas olham para o jejum, porque é uma forma de detox e eu vou emagrecer. E na verdade o jejum serve realmente para limpar também o nosso corpo e voltar a ele ficar mais saudável. O jejum, na verdade, ele serve para um monte de coisa. O jejum as pessoas usam muito para emagrecer, porque quando você fala que é para emagrecer, né, uma maçã é rica em antioxidantes. Aí todo mundo fala, vou comer maçã. E a maçã ajuda a emagrecer. Todo mundo, agora eu quero comer 10 maçãs por dia. O propósito do emagrecimento é uma coisa muito interessante da sociedade de hoje, né? Só que assim, o jejum, na verdade, você falou em purificação, perfeito, né? Ele é usado em todas as religiões como uma estratégia de purificação e, aliás, é uma coisa que une as religiões, né? O hinduísmo, o budismo, o judaísmo, o catolicismo, o islamismo, todos falam muito bem de jejum como uma estratégia de purificação. Hoje já se sabe, aí a medicina começou a olhar e projetar o jejum em estudos científicos e hoje o jejum ele ativa genes de longevidade. Existem genes, vamos falar um pouquinho complexo, mas sirtuínas, que são genes que a gente tem no nosso código genético e são ativados quando a gente está em jejum. São genes que se despertam, como se você ligasse um botão. Então, hoje o jejum é muito falado em relação à longevidade, em relação a uma coisa chamada autofagia, já ouviu esse termo? É uma reciclagem interna. Então, o jejum, ele promove no nosso corpo uma reciclagem interna. O que é isso? É o nosso corpo se limpando. Isso foi um prêmio Nobel em 2016, um japonês chamado Yoshinori Yoshimi. Ele ganhou esse prêmio Nobel mostrando que existem várias estratégias que fazem com o nosso corpo, por uma necessidade, nesse caso uma necessidade calórica, você não comeu, seu corpo precisa se virar. Como é que ele se vira? Ele pega restos celulares, resíduos disfuncionais, são restos que tem no nosso corpo, como se fosse uma reciclagem, e joga dentro de um incinerador, que a gente tem na nossa célula, chamada lisossoma, queima e vira energia. Olha que fantástico! O jejum limpa o seu corpo. Se você ficar comendo junk food o tempo todo, você está intoxicando o seu corpo, você está enchendo o seu corpo de coisa errada. Quando você faz jejum, por isso que eu falo muito assim, se você não tem o que comer, você está no lugar e fala assim, olha, eu não tenho o que comer aqui, não coloque um alimento errado para dentro do seu corpo. É muito melhor você deixar o seu corpo se virar. É igual aquela criança mimada, sabe? Se você tem a criança mimada, toda vez que ela chora, você dá uma coisa para ela, a criança vai sempre se mal acostumar, né? A receber uma coisa quando ela chora. Se ela chora e você não dá nada, o que ela faz? Ela começa a aprender que chorar não é solução. E o nosso corpo é a mesma coisa. Se você ficar dando sempre comida errada para ele sempre vai estar numa vibe, numa frequência de doença. Se você deixar ele se virar, ele começa a se limpar, se purificar. E aí que a gente vê as religiões como se manifestam. Mas aqui convém abordar aqui o tema também de uma forma que não vale a pena estar a fazer um jejum se a seguir também só vão comer porcaria. Não vale. Isso daí tocou num aspecto fantástico. É assim, uma estratégia de jejum, como uma estratégia de atividade física, como usar suplementos, não substituem uma alimentação certa. Nada substitui uma alimentação certa. Existe uma frase americana que you can't outrun a bad diet, que eles fazem um trocadilho, que é que você não pode correr para fazer uma má alimentação.
A alimentação é um pilar, Bárbara. Não existe um pilar mais forte, porque é a energia que a gente coloca, é o combustível que a gente coloca no nosso corpo. Tem muita gente que vai no posto de gasolina, coloca uma gasolina aditivada para o carro ficar funcionando bem e come um croissant e com um refrigerante, entendeu? Olha que paradoxo. Então você não pode colocar combustível errado no seu carro, se você quiser que ele funcione bem. E aí você vai fazer o jejum com combustível errado, não vai funcionar, entendeu? É um paradigma que vai até muito mais do que isso. As pessoas se preocupam em ter a bolsa de marca, que não pode ser a falsificada, né? Então você compra uma bolsinha de marca e tem que ser certinha. Eu não compro piratas, né? Que chama no Brasil pirata. Agora, a pessoa coloca comida falsificada para dentro do corpo. Coloca produtos alimentícios que não são alimentos para dentro do corpo e querem que o corpo funcione bem. Isto não dá. Não é o primeiro pilar, por isso que a gente fala muito, né? Toda a estratégia que eu tenho de orientar as pessoas a ter saúde, o primeiro pilar que a gente fala para você estar numa frequência de vida saudável é a alimentação. Não tem outra hipótese. Se você não fizer a alimentação certa, nem adianta o resto. É o primeiro pilar. E é tão simples, não é? Porque basta ir àquilo que a terra dá, não é? Os vegetais, a fruta, tudo o que não é processado. E é tão mais barato. Mas você já tem no seu subconsciente, você está totalmente alinhada. Por isso a gente vê que você é uma pessoa saudável, bonita, está magra, etc. Porque esses pilares que as pessoas têm que ter na cabeça. A comida vem daí, a comida vem da terra, a comida vem da energia solar, a comida vem das nossas raízes, literalmente falando, né? Você pode comer tubérculos, que são raízes e são bons para a nossa saúde. E as pessoas às vezes falam isso, não come batata que engorda, né? Não come arroz que engorda. Alimento da terra não engorda ninguém, porque se arroz engordasse, os japoneses eles eram obesos e são os povos mais saudáveis do mundo. O que engorda é você colocar no seu corpo comidas que não existem, que chamam de comidas, que são principalmente os alimentos processados. Um excesso de proteína animal também não é uma vibe muito boa, né? Principalmente hoje que se maltrata animais, né? Matadouros que se maltratam, extraem leite de vaca de uma forma agressiva e separam a vaca do bezerro e fica aquela coisa com uma energia ruim. Então tudo que é alimento energeticamente ruim, por exemplo mesmo, se você come o alimento da terra, mas que ele se encheu de agrotóxicos, né? Se encheu aquilo de químicos ruins, o alimento não está bem, né? E a gente é o que o nosso alimento come. Essa frase também é fantástica. Essa frase não é minha, mas eu adoro essa frase. A gente é o que o nosso alimento come. Se você comer uma vaca que comeu coisa errada, você está indo ali, está recebendo ali químicos, hormônios, antibióticos e energia errada. Entendeu? A gente quer comer a carne, proteína animal, eu cada vez como menos, vou ser sincero, por um contexto ecológico, quando a gente começa a olhar muito a nossa saúde e o nosso meio, que né, não existe você ter querer ter um interno saudável se o seu externo está doente. Não existe isso. Eu falo cada vez mais nisso. Eu dou aulas falando sobre bactérias intestinais e eu falo, se você tem que cuidar do seu microbioma, que é o nosso intestino, hoje já sabe que as bactérias são muito importantes na nossa saúde, mas tem que cuidar do nosso macrobioma, que é o nosso ambiente. E as pessoas não usam, né? Quando você não cuidam, né? Quando você come alguma coisa, e normalmente você vê as processadas, que é a porcaria das embalagens, e pega uma embalagem de plástico e joga na rua, joga no mato, como é que você quer ter saúde assim? Impossível, né? Primeiro, você está comendo a coisa errada. E segundo, que você está jogando um plástico no ambiente, você está contaminando o seu ecossistema, né? Não tem lógica nenhuma. Então, você tem que se alinhar com a saúde. Cada vez eu me alinho mais com ecologia, né? Com o nosso ecossistema. E eu vejo que, por exemplo, nesse contexto de uma comida muito baseada em proteína animal, é muito difícil você ter um ecossistema muito equilibrado. Isso a gente consegue por isso que eu falo que eu sou um médico plant-based. A gente tem que basear nossa alimentação em plantas, e eu não sou vegano, tá bem? A gente tem que basear em plantas e se você se sente bem e gosta e assimila bem, de vez em quando pode introduzir uma proteína animal. Mas a base da alimentação tem que ser planta. Você tem que colocar no seu corpo o que eu chamo de arco-íris, as cores da natureza. Então, os fitoquímicos, as vitaminas, os minerais, os antioxidantes, fibras, isso sim faz com que o seu microbioma, o seu ecossistema interno fique fantástico e você contribui para o ecossistema externo. Eu costumo dizer que sou flexitariana. Esse termo é bom também. Flexitariano é um termo interessante. 80% vegetariano, não é? Exatamente. E depois eu gosto desse uma termo proteína, também. especialmente o peixe, ou carne, castanhas. Você cortou 100%? Tá vendo, Bárbara? Não me sinto bem. Eu quando como a carne, já não consigo fazer isso. É você, Bárbara, e grande parte da população. Eu atendo paciente todos os dias e eu tenho esse relato com muito mais frequência que as pessoas imaginam.
Carne não me bem, eu digiro mal a carne. Leite não me faz bem, mas eu tomo porque manda eu tomar por causa do cálcio. É paradigmas da sociedade que eu chego a ficar até com dor no peito, né? Quando eu ouço isso, né? O poder da indústria fazendo com que a gente coma alimentos que nos façam mal, porque esse é o primeiro conhecimento que a pessoa tem que ter, né? O conhecimento do próprio corpo. Se você come uma coisa e aquela coisa não te cai bem, para já você tem que... O que está acontecendo comigo? Eu tenho paciente que tomam leite todos os dias e falam, doutor, depois que eu tomo leite eu fico com azia e eu tenho que tomar um remédio para o estômago. Eu falei, você está brincando comigo? Você toma todos os dias, por que você faz isso com o seu corpo? Ah, doutor, porque dizem que é importante por causa dos ossos. Aí você vê, né, como é que um paradigma está acima da própria inteligência interna da pessoa, né? E é o mundo que a gente vive, Bárbara, infelizmente. Olha, e como é que é a forma correta de se fazer o jejum? Também há muitas pessoas, há muitas teorias, muitas formas. Então, o jejum ele é maravilhoso. O jejum realmente, como eu falei, ele é ancestral, ele está no nosso código genético, só que aí as pessoas ouviram falar bem e agora querem começar a fazer jejuns de 3 dias, quanto mais melhor, e isto não é verdade. Como toda estratégia de transformação da nossa vida e de saúde, ela requer um condicionamento. Se eu falar para você que atividade física é bom, aí você vai se inscrever numa maratona e amanhã você começa a correr uma maratona. Vai ter lesão, não é? Vai ser péssimo. Atividade física é bom, mas o seu corpo ainda não está preparado para atividade física de longa duração. Então você faz a mesma analogia com o jejum. Como é que você começa a fazer jejum? Aos poucos. Se você é um comedor de 3 em 3 horas, começa a tirar os snacks, por exemplo. Então você, em vez de tomar café da manhã e logo a seguir, 2 horas depois já fazer um lanche, e depois você almoça e depois você faz outro lanche, hoje é patético a quantidade de comida que as pessoas colocam dentro do corpo, né? Eu que já faço muitos jejuns, e jejuns muito longos, eu nem sei como é que as pessoas conseguem colocar tanta comida para dentro. E é aquilo que eu falo, se você coloca comida errada, é trabalho que você está dando para o seu corpo. Você, quando coloca alimento, você tem que pensar assim, bom, o que eu estou ajudando o meu corpo? Eu estou ajudando o meu fígado? Eu estou ajudando o meu intestino? Ajudar os órgãos que vão limpar o nosso corpo, né? Hoje a gente vive num mundo intoxicado, então se você quiser ter saúde, você tem que limpar o seu corpo. E você não consegue fazer isso se você coloca a coisa errada. Então, por exemplo, tirar snacks, e eu falo muito isso. E snack, para mim, ele tem que ser tirado por 2 motivos. Primeiro, porque fica colocando comida para dentro do corpo o tempo todo. E o segundo, normalmente é alimento errado. Pode olhar que snack é, né? Barrinha de cereal, pacotinho daquilo, não sei o quê. Se você basear as comidas nas alimentações, né, as principais, nas refeições, que no caso eu faço a maioria das vezes uma refeição por dia, às vezes faço 2, mas pequeno almoço já tirei há muitos séculos, porque eu nunca me senti bem comendo de manhã, e a maioria das pessoas é assim. Eu falo muito, né? De manhã a gente libera o cortisol. Mas diziam que o pequeno almoço era a refeição principal. Pois é, Bárbara, isso são paradigmas, assim como diziam que o leite era bom para os ossos. Isso é um paradigma que, se você for ver a história desse paradigma, é até muito interessante. Isso vem mais ou menos da década de 1920, que o Dr. Kellogg, que depois lançou os cereais Kellogg's, eu não gosto de falar de marcas, mas isso daí é uma coisa histórica. O Dr. Kellogg, ele começou a lançar cereais de pequeno almoço para as pessoas melhorarem o intestino, com Albranes e outras coisas de fibras. E os slogans de promoção dessas estratégias de cereais era: o pequeno almoço é a melhor refeição do dia. Então isso não é uma verdade universal do nosso organismo, isso é marketing, né? Isso vem tudo de estratégias de consumo. Então você vê como é que as coisas entram na nossa sociedade e viram um paradigma. Como isso deu interesse para a indústria, porque acaba vendendo né, pacotinho de manhã, leites, etc. Óbvio que a indústria não ganha nada com jejum, né? Nunca você vai ouvir falar muito na mídia sobre jejum, porque não comer não dá lucro para ninguém, só para você. É tão simples quanto isso. Aliás, ter saúde não dá lucro para ninguém. Todas as estratégias de saúde que você vê e ouve hoje na internet, etc., durante muitos anos elas foram abafadas, porque na mídia convencional isso não tem interesse, porque não vai ter um patrocinador de jejum. Não vai ter um patrocinador de fazer você pegar sol, de você fazer atividade física, de você ter contato com a terra. O aterramento, o grounding, que é uma das estratégias mais fantásticas de saúde que uma pessoa pode ter, que é outra blindagem do mundo que a gente vive hoje. Hoje a gente vive num mundo fechado, né? A gente está aqui hoje fechado, com luz artificial, né? Fechado em caixinha, etc. E é ótimo, a gente está aqui fazendo nossa missão de vida. Saindo daqui, a gente tem a obrigação de todos os dias ter contato com a natureza, porque a nossa origem, os nossos genes, eles sentem isso, que a gente está longe da nossa origem. Então o que você tem que fazer? Pisar na terra, olhar para as árvores, né? Ir para uma cachoeira. Isso é uma coisa, é que nem uma rotina diária que as pessoas têm que ter. Quando você tem sua vida dentro de um escritório, sai do escritório, vai dentro de uma academia, pode ser até fazer atividade física, fica fechado dentro da academia, depois você vai para casa e fica nessa rotina durante muitos dias, isto não é saudável.
Você tem que ter em algum momento da sua vida, e eu acho que tem que ser diário, um contato com a natureza. Entendeu? É verdade. Olhar para o verde. O verde é um arquétipo de paz e de equilíbrio. Não é à toa que é a cor do meio do arco-íris, né? O verde é uma cor de equilíbrio. Então, quando você olha para uma árvore, o seu corpo ele se harmoniza. É uma energia que entra harmonizada no seu corpo, entendeu? E é uma coisa que não percebe. Quem percebe isso é uma glândula que a gente tem dentro do nosso cérebro, chama-se hipófise. A hipófise, que é chamada também de terceiro olho, né? A hipófise é uma glândula que a gente tem dentro do cérebro que ela regula os nossos hormônios. É o grande regulador hormonal. E quando você olha para uma coisa de natureza, quando você está num ambiente energeticamente equilibrado, a sua hipófise ela relaxa. E aí os seus hormônios voltam a ser produzidos, etc. É muito interessante isso. Quando você está num ambiente que é igual um animal que está fechado dentro de uma gaiola, ele está ali confinado, e a gente mal ou bem fechado em quatro paredes, a nossa hipófise sente uma condição de confinamento, e o que acontece? Ela para os hormônios reparadores, bloqueia os hormônios sexuais e libera o hormônio de estresse, que é o cortisol. Imagina você fica com isso todos os dias dentro do seu corpo. Não pode. Você está sempre fazendo uma liberação de estresse, de cortisol na sua hipófise, e os seus hormônios todos reparadores estão bloqueados. Olha como é que é. Nós somos animais, Bárbara. Então nós somos animais que vivemos a vida inteira pelados na selva. Tão simples quanto isso. E agora a gente fica fechado dentro de caixinhas. E as pessoas querem ter saúde assim. Não pode, tem que ir para a natureza. E aí é o que eu falo. Eu dou essas orientações que são as coisas mais básicas, mas mostrando, né, explicações hormonais. Eu podia aqui falar de enzimas também relacionadas com isso. E aí parece que é médico esotérico, né, que é médico budista. Não, isso é medicina básica, isso é hormônios. Só que isso não dá interesse, porque isso não dá dinheiro para ninguém. Se a Bárbara sair daqui e for andar na praia, quem ganhou com isso? Ninguém, só você. E então, voltando ao jejum, que podíamos ficar aqui horas com muitos temas e todos eles super interessantes. Voltando ao jejum, qual é a forma então correta de fazer o jejum? Então, é que eu falei, desculpa, que eu realmente dispersei, nem lembro porque que eu fui para isso. São sempre temas interessantes. Tirar os snacks, eu acho que é muito interessante, porque aí você já consegue ter um intervalo maior. Então, em vez de comer de 3 em 3 horas, você come, sei lá, de 6 em 6. E aí você tira. Depois, o mais fácil, que para mim é muito simples, é tirar o pequeno almoço. Porque depois você tirou os snacks. Tirar o pequeno almoço, de manhã o nosso corpo nos ajuda. Por quê? Porque a vida inteira o ser humano não tinha geladeira na caverna, né? Então ele tinha que sair para buscar comida. Então o nosso corpo ele fez uma estratégia hormonal de produzir de manhã o cortisol, que é um hormônio hiperglicemiante, ele nos dá energia. Você acorda de manhã, libera um hormônio, faz um pico, 6 horas da manhã mais ou menos, de um hormônio que te dá energia para você ir buscar a caça. E depois você come. Então, tendo essa ajuda do seu corpo, de manhã não comer é uma estratégia fantástica. É o melhor horário para você não comer. Por exemplo, se jantares às 8 e comeres às 8 da manhã, mesmo assim já foram 12 horas. Já foram 12 horas. Já não é mal. Já está ótimo. Se você puder começar a empurrar um pouquinho esse pequeno almoço, porque o pequeno almoço não precisa ser, e no meu entender, nunca deve ser, logo a seguir que você acorda. Logo que você acorda, você liberou o cortisol, que é um hormônio que fala assim: eu vou te ajudar a buscar comida. O cortisol é isso. E ele te dá muita energia pela manhã. À medida que você coloca comida para dentro do seu corpo, o seu corpo recebe a mensagem assim: você já achou a caça. Já não precisa ajudar tanto com cortisol. Deu para entender assim? Porque o nosso corpo está liberando o hormônio. É por isso que existe o leão esfomeado. Se você encontrar um leão na selva esfomeado, ele está cheio de energia. Depois que ele come, ele vai para baixo de uma árvore dormir. Entendeu? Então, o nosso corpo é assim também. O momento que você tem que comer é deixar pelo menos a parte da manhã que o seu corpo está liberando cortisol. E aí você almoçar mais tarde. Então, a estratégia é empurrando o horário da alimentação o máximo possível, até o momento que você aguentar, e sabendo que, à medida que você for se condicionando, esse horário vai sendo empurrado. Entendeu? Então, tem pessoas que falam assim: eu tomo às 10, eu já estou morrendo de fome, não sei o quê. Pronto, vai empurrando até às 10. Quando você começar a sentir que às 10 já está tranquilo, você aumenta mais 1 hora e vai até às 11. Mas, por exemplo, estratégias para conseguir, sei lá, infusões, beber água, o que é que se pode fazer para... Então, por definição, o jejum é não comer nada, né? Nem beber nada, exceto água. Porque a água é 70% do nosso corpo, é um constituinte que faz, a maioria do nosso corpo, então ele é fundamental para reações metabólicas, etc. Então, e ela não interfere em nada no jejum, porque é 0 calorias. Então a água é o principal amigo do jejum. Mas na adaptação do dia a dia e na necessidade que as pessoas têm de colocar alguma coisa, nem que seja psicológico, é orientado também nessa estratégia de você beber café, né? Café puro, sem açúcar nunca, e sem óleo, sem nada, café.
Porque o café é um alimento que não interfere com esse processo, porque o café é muito pelo contrário. O café, ele é um estímulozinho adrenérgico, né? O café é aquela coisa que nos dá um pouquinho de energia. E de manhã isso está alinhado com o cortisol, que é um hormônio de energia, é um hormônio adrenérgico, entendeu? Então está alinhado. Você não pode colocar uma coisa que seja contra a sua fisiologia, e o café não é. Então você pode beber um café, não pode exagerar, porque tudo na vida em excesso é ruim. Tem pessoas que ficam tomando café de 2 em 2 horas durante o jejum e aí você fica com excesso. E aí você está de uma forma artificial estimulando. Se o seu corpo quiser produzir cortisol demais por algum motivo, é diferente. Embora não seja bom também, né? Aquela pessoa que está sempre estressada, está sempre com problemas, não tem um mindset de saber modular o estresse na cabeça dela, porque aí é muito a parte mental, né? Eu tenho certeza aqui que você também entrevista várias pessoas que fazem o nosso controle da mente. É muito importante, né? O mindfulness. Mas então, tomar café liberado e chá também. O chá é um bom amigo do jejum, porque chá é um líquido não calórico e que tem muitos princípios ativos fitoquímicos que ajudam no processo. O chá verde, por exemplo, né? O japonês faz muito isso, é acordar de manhã e tomar um chá verde. Os indianos também fazem muito isso. Então, os chás, de uma forma geral, todos os chás, o que eu oriento é diversificar, porque cada chá tem um benefício, né? O chá de hortelã-pimenta, ele ajuda muito a parte intestinal, o chá de boldo ajuda muito o detox do seu fígado. Então os chás, eles têm muito. Se você, por exemplo, de manhã tem uma carga muito estressante de trabalho, por exemplo, e aí está querendo fazer jejum e pronto, o excesso de estresse também pode ser ruim, toma um chá mais tranquilizante, ele vai ajudar até a sua compulsão na alimentação. Se você tem aquela coisa, eu tenho que comer, está sempre com a comida na cabeça, porque uma das coisas que o jejum faz, e que eu acho que é fantástico, o jejum é libertador. O jejum faz que você não fique mais pensando em horário de comida. Eu passo o meu dia assim, eu como quando eu começo a sentir uma fome ou quando eu posso, mas nada me impede de ficar o dia inteiro sem comer. E eu faço isso muito da minha rotina de trabalho, porque inclusive é isso que me dá energia, como eu falo, né? Quando eu como, eu começo a ficar um pouquinho cansado. Existe uma quebra de energia a partir do momento que eu como, qualquer momento do dia que eu faça isso. O ideal é fazer isso mais para o final do dia, porque já é o horário que o meu corpo tem que começar a entrar no processo de relaxamento, porque é quando a gente baixa o cortisol, para, no momento do sono, a gente liberar a melatonina, que é a equipe de limpeza que vai limpar o estrago do dia. Entendeu? Se você tiver esse ciclo circadiano certinho, você vai ser uma pessoa saudável. Liberar cortisol de dia e melatonina à noite. Mas não convém irem comer snackzinhos à noite, uma ceiazinha antes de dormir. Não convém, né? Não convém. Isso ainda é uma pessoa que não está muito hormonalmente equilibrada, porque quando você tiver, você não vai sentir falta disso. De noite você começa. E outra coisa que também, você vê que hábitos ruins levam a outros, né? Outra coisa que faz muita pessoa ficar comendo snacks altas horas da noite, é porque dorme muito tarde. Não existe dormir meia-noite, 1h da manhã, isso não existe, porque não está na nossa genética. Nossa genética é dormir no máximo 10 horas. O ideal era dormir 8 horas. Ou não, o doutor Pinto Coelho dorme às 8 horas. Ele está certíssimo, porque ele sabe das coisas, entendeu? E é verdade, a Ivone também dorme cedo. Todos os meus colegas que entendem essa mensagem e passam, são pessoas conhecidas que passam para a mídia isso, eles estão alinhados com os hábitos saudáveis, porque estudam tanto que se não fizerem, são loucos, né? Pô, eu leio tanto sobre qualidade do sono, eu sei que o nosso sono começa a ter qualidade a partir das 9, 10 horas da noite. Pô, eu vou dormir 1 da manhã? Preocupado com a minha performance cerebral? Não, eu durmo cedo e cada vez eu antecipo mais a minha hora de sono. E vou dizer, cada vez eu me sinto melhor. Uma última pergunta, antes de acabarmos aqui a nossa talk, poderia ser de horas. Não. Há muitas pessoas que dizem, mas eu depois quero fazer exercício físico e se não comer vou me sentir mal. Também é um mito. É um mito total, né? Porque sempre eu falo, se eu puder dar uma explicação mais lógica, eu dou a antropológica, como a gente sempre fez. O ser humano nunca fez atividade física depois de comer, né? A gente ia para a caça, ou seja, você fazia atividade física para depois comer, né? O exercício vinha antes da caça. Hoje a pessoa come em casa para depois fazer atividade física. A ordem está errada, a ordem não é essa. O seu corpo funciona muito melhor em jejum. Por quê? Porque o cortisol está dando sua energia. Quando você come, você liga no seu corpo um outro sistema, que a gente tem o chamado sistema nervoso autônomo, que tem o simpático e o parassimpático. E como o nome diz, o parassimpático, ele para o simpático, que é o nosso sistema de energia. Então o que acontece? Quando você come, a alimentação é um estímulo parasimpático. A digestão é um estímulo parasimpático, é o nervo vago. Então, quando você come, você está ativando o sistema que você não quer que esteja ativado quando você faz atividade física.
Entendeu como é que é tão simples? Isso é neurofisiologia. Você não pode comer e treinar. Até porque eu não entendo como é que as pessoas fazem. Come o quê? Um ovo, um omelete com bacon e vai pular numa aeróbica? Porra, ele fica conversando com o omelete o exercício inteiro, né? Porque o omelete vai sempre para a boca. Não vai. Todo fim de semana eu jogo vôlei de praia, em jejum, mais ou menos 3 ou 4 horas jogando vôlei de praia na areia, e eu só vou comer 2, 3 horas da tarde. Por quê? Porque meu corpo... Aí eu não sou nenhum super-homem. Eu apenas condicionei meu corpo da forma certa como ele deve funcionar, que é a gente fazer atividade física e depois comer, não a ordem contrária, tá bem? Eu treino sempre em jejum. Então, você sabe tudo. Fico sempre mal disposta. É óbvio, é óbvio. Agora, comer 2, 3 em 3 horas, qualquer coisa ele se sente fraco. Mas o problema não é que ele não comeu, o problema é o corpo dele que não está alinhado, não está equilibrado. Mas sabes, é psicológico. Quando eu comecei a treinar em jejum, eu lembro-me perfeitamente que ia ao ginásio, começava a fazer a elíptica e estava ali tipo 5 minutos, 10 minutos, está tudo bem, não, ai estou mal disposta, ai não estou. Mas depois foi uma coisa progressiva, não aconteceu logo. Não, exatamente, é o que eu falei. Hoje, para mim é impensável, eu de manhã começo normalmente a comer por volta do meio-dia, porque quando acabo de treinar tenho muita fome. Pronto, mas isso é bom, isso é a ordem certa, entendeu? Mas isso que você falou é exatamente aquilo, o condicionamento. Entendeu? Você começou a condicionar seu corpo. Ele, que nem uma criança mimada, ele começou a pedir comida e o que você fez? Né? A criança começou a chorar e você não deu nada para ela. E ela aprendeu, no caso o seu corpo aprendeu que você tinha uma via, um plano B. E o plano B é utilizar a sua energia, é utilizar o glicogênio que está no seu fígado, o glicogênio que está no seu músculo e depois começa a ativar outras vias metabólicas de utilização de gordura, que no seu caso só tem que ter cuidado, porque você é magra, né? Você não pode ficar fazendo altos jejuns longos, porque o seu corpo vai começar a utilizar muito a sua gordura e pode ser que chegue um ponto que você não queira isso, entendeu? Mas o gordinho, né? Aquela pessoa que está com 100 quilos, né? Ali 30 mil quilocalorias naquela barriga e ela não consegue treinar em jejum, isso é grave, isso é uma doença que a pessoa tem. Ela tem que ensinar o corpo dela que ali tem um cofre cheio de dinheiro, né? É tão simples quanto isso. Rodrigo, menina, muito obrigada por partilhares connosco o teu conhecimento e já sabem, a saúde sempre em primeiro lugar e até à próxima Slow Talk. Um grande beijinho. Beijinho, gente. Tchau.